Nós vivemos um momento singular da história do evangelicalismo brasileiro, que é um momento onde surgiram muitas igrejas, pegando partes do evangelho antigo, acrescentando coisas novas nele, e esse movimento tem desfigurado aquilo que é o verdadeiro evangelho. Isso não é uma coisa que acontece primeira vez na história, isso tem acontecido ao longo de toda a história. Vejo que é uma estratégia de Satanás. Existe uma porta, aquela porta leva para o céu. Ele não pode impedir essa porta, ele não pode botar um tapume na frente, ele não pode fazer isso. Então o que ele faz? Ele abre outras portas do mesmo calibre, com a mesma escrita, só que são portas falsas. E ele tem feito isso através da abertura de uma série de coisas, de negócios que ele chama de igreja, mas que não são igreja do Senhor Jesus Cristo, porque não pregam o evangelho do Senhor Jesus Cristo, não produzem os resultados que o evangelho produz do Senhor Jesus Cristo, não fazem as transformações de vida que o verdadeiro evangelho produz na vida daquelas pessoas que são do Senhor Jesus. E o que nós temos, então, é um grupo de crentes, de pessoas que são interessadas na religião, pessoas que são interessadas no Senhor Jesus Cristo, mas estão cansadas, estão abatidas, estão decepcionadas, porque eles passaram por essas igrejas com esse subevangelho que não produz a transformação e não dá a nutrição que o verdadeiro evangelho produz. Então nós temos uma tarefa muito difícil hoje, que é o quê? A gente não apenas deve pregar o evangelho verdadeiro, essa é a nossa tarefa, a tarefa de todo cristão, mas a gente tem a tarefa de despregar o falso. E é difícil para uma série de queridos, e você pode estar lembrando talvez de algum amigo seu, algum parente, talvez até mesmo alguns de nós aqui, que chegaram desanimados e às vezes o fato de terem feito parte desse tipo de igreja, às vezes até desanimou para o resto. E muitas vezes a nossa igreja, ela acaba sendo identificada, ou as outras igrejas sérias que existem, acabam sendo meio que comparadas. Tudo bem, irmão. Acabam sendo comparadas com essas outras. Eu lembro quando eu vim aqui para Serra Negra e... Qual que é a sua profissão? Eu sou pastor. Aí daquela tela azul, né? Eu fico imaginando qual que será a dúvida que está na cabeça daquela pessoa. Com certeza deve ser aquele, que tipo de pastor esse cara é? Né? E a gente ainda está há 12 anos tentando provar que nós estamos aqui pelos motivos corretos. E precisaremos provar isso até o fim, não é? Uma pessoa que não é da nossa igreja, um amigo conhecido nosso aqui da cidade, que não é da nossa igreja, e ele falou o seguinte: pastor, abriu mais uma igreja e olha, tá queimando a categoria. Ele fica brincando porque eu que inventei esse negócio para ele, né? Que assim, quando vem um pastor ruim, aí ele queima a categoria, né? Todos os pastores passam a ser ruins, né? Ele falou, ainda bem que a gente conhece a seriedade de algumas igrejas, a seriedade da Igreja Batista Memorial. Mas o que eu estou falando aqui, eu não quero apenas colocar a nossa igreja, a Igreja Batista Memorial, como se fosse a última batatinha do pacote, porque não somos. Existem outras igrejas que estão querendo levar o Senhor a sério, estão querendo pregar o verdadeiro evangelho. Eu queria que nós, ao pensarmos nessas questões, nessa situação que a gente está vivendo, eu gostaria que essa mensagem trouxesse uma profunda reflexão para cada um de nós aqui nessa noite. E tem uma passagem que nos ajuda nessa reflexão, que nos ajuda a olharmos para as Escrituras e avaliarmos a nossa vida e percebermos como está a nossa caminhada. Talvez você pode até aqui dentro do nosso grupo aqui, a gente precisa pensar se realmente todos nós aqui realmente somos salvos no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho certeza da minha salvação, mas eu como pastor não posso dar certeza de salvação. Cada um tem que entender a sua história e cada um tem que ter a sua própria certeza de salvação. Eu não procuro falar, não, você é salvo, você não é salvo, embora alguns tentem fazer isso, né, por aí. Alguns dizem até que vem o livro da vida, outros que veem a estatura espiritual de alguém. Gente, isso tudo é charlatanismo. Não existe isso.
tá? Que cada um precisa se auto-perceber, se auto-avaliar e perceber que ponto está. E tem um texto que nos ajuda nessa reflexão, está dando um princípio de microfonia, que é Mateus capítulo 13. Eu vou pedir para você abrir lá. Mateus capítulo 13. E antes de nós lermos essa passagem, vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça nesse momento, peça para que Deus possa estar falando com você. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós estamos diante da Tua poderosa palavra. Tua palavra que esmiuça a rocha, que quebranta o nosso coração, que muda a nossa cabeça, que transforma a nossa mente, que renova a nossa mente. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a compreendermos a Tua palavra. O Senhor nos ajude, Senhor, com o Teu Santo Espírito nos iluminando. Não só, Deus, para nós podermos compreender as verdades que Tu colocaste aqui nesse texto, mas também nos dando, Senhor, a força, a coragem, a decisão, o desejo de fazermos conforme se encontra escrito aqui. Obrigado a Deus. Pedimos que o Senhor mude os nossos corações. Clamamos, Senhor, pela nossa própria vida, Senhor, pedindo que o Senhor nos modifique e que possamos sair daqui mais empolgados, possamos sair daqui mais motivados, possamos sair daqui realmente prontos para aquela batalha semanal e diária que temos contra o mundo, contra o diabo, mas também contra a nossa própria carne. Ajuda-nos, ó Deus. Tem misericórdia do pregador, usa o Senhor como instrumento do Senhor, poderoso nas Tuas mãos. Muito obrigado, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Mateus capítulo 13, ele é uma passagem interessante, porque o Senhor Jesus Cristo ele vai começar uma série de parábolas. Todas essas parábolas são para ilustrar como será, no caso como é, o reino de Deus, que foi inaugurado na sua passagem pela terra. Como seria o reino, como ele aconteceria na terra, como as relações elas aconteceriam. A postura ética já foi lhe dada. Eu não vou usar não, Jéssica. Obrigadão. Obrigado. A postura ética já foi ensinada lá no capítulo 5 até o capítulo 7, na mensagem lá do monte, no Sermão do Monte. Toda aquela postura ética já foi colocada aqui. E aqui ele vai trazer algumas realidades e ele vai usar de parábolas para poder demonstrar como seria o reino. Esse reino é o reino que nós vivemos hoje. Nós já temos um rei que já reina sobre os cristãos. E esse reino ele vai acontecendo em competição com outro reino, que é o reino das trevas, com este mundo que jaz no maligno. Ele começa então uma série de mensagens, várias vezes ele vai iniciar essa mensagem dizendo, olha, o reino dos céus é assim. Como, por exemplo, lá, quando ele começa a falar, ele lhes falou por parábolas e dizia, eis que o semeador saiu para semear. Ele começa a parábola. No versículo 24, que ele vai falar outra palavra lhe propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante, e aí ele vai dizendo, no versículo 33, o reino dos céus é semelhante. Versículo 34, ele continua dizendo as parábolas, tudo para ilustrar como seria isso que o Senhor Jesus Cristo, que Ele está inaugurando aqui. Eu queria concentrar com os irmãos apenas na primeira parábola, que é a parábola do capítulo 13, do verso 1 ao verso 23. Essa parábola, ela é um exercício interessante da hermenêutica. Quem gosta aí da MEB, do Método de Estudo Bíblico, tem um prato cheio. Por quê?
Porque a interpretação da parábola está nela mesma. Está no próprio contexto, está no próprio texto. Eu já vi um monte de gente usar aqui de um monte de explicações. Aqui o texto é isso, está dizendo aquilo, quando o Senhor Jesus já deu a explicação. Então eu gostaria de ler a parábola com os irmãos. E essa parábola vai falar sobre tipos de pessoas. E é isso que eu gostaria que a gente saísse daqui. Olhando para essa parábola, fazendo uma comparação com que tipo de pessoa a parábola está descrevendo aqui. E eu me encaixo em que tipo desse? Olha lá. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira-mar. E grandes multidões se reuniam perto dele, de modo que entrou num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Aqui é interessante você ver essa fase do Senhor Jesus Cristo. Ele já tem sido rejeitado pelos líderes da nação, pelos líderes religiosos, mas aqui é um momento de grande popularidade do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele está andando pela praia, daqui a pouco tem uma multidão em volta dele, e ele então didaticamente escolhe uma posição onde ele possa estar olhando para toda a multidão ali. Então ele entra no barco, dá uma afastada, e dali ele consegue contemplar todos os que estavam na praia. Isso daí é um anfiteatro excelente, né? É uma boa estratégia. Então ele dá uma afastada, ele se assenta. Algumas pessoas, eu vi uma vez um comentário de alguém falando, ele se assentou porque se desse uma onda e ele desequilibrasse, quase caísse e atrapalhar o ensino. Não é isso, pessoal. É que essa postura também de estar sentado era uma postura que os rabis usavam. Os mestres, quando ensinavam, eles se assentavam, e os discípulos, os seguidores, é que permaneciam em pé para ouvir o ensinamento daquele mestre. Jesus, então, ele assume essa postura. Ele dá essa afastada didática para poder contemplar todo mundo, e ali ele começa a ensinar. Se assenta, as pessoas permanecem de pé, e aí ele começa a ensinar. É diferente da nossa cultura. Como vocês podem observar, a gente faz o contrário, não é verdade? Eu estou de pé e vocês estão sentados. Na cultura grega e na cultura hebraica, o mestre se assenta, e os discípulos se levantam perante o mestre, né? É lógico que vocês não estão faltando com respeito comigo, é só questão cultural aqui para a gente entender. Bom, de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear. Por isso também que o título da parábola, que a maioria das Bíblias vai ter, é a parábola do semeador. Tá? Agora é importante que a gente deve notar que talvez essa não seja o melhor título da parábola, porque a ênfase dela não está bem naquele que está semeando, mas você vai verificar que a ênfase está muito mais em quem está recebendo a semente, que é a terra. E nós vamos observar isso daí. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ele encerra a parábola aí. Interessante a questão, né? Ele não dá moral da história naquele momento. Ele não explica o que ele estava querendo dizer naquele momento. E é interessante que ele faz isso didaticamente. Por quê? Se você queria ouvir a explicação, você está demonstrando o quê? Interesse. O que será que ele quer? Eu quero ouvir isso. Agora, se você simplesmente é um que está ali, de alegre, passando, você ouve o negócio, não entendi nada, deixa quieto esse negócio. Então se aproximaram os discípulos
É interessante porque no versículo 2 existe um grupo maior, que é chamado de multidão. As multidões o seguiam. Agora, quem que chega perto dele? Os discípulos. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Agora que ele introduz que tipo de parábolas ele está contando, ele vai dizer que isso que ele está revelando eram mistérios, ou seja, o Antigo Testamento, os profetas, eles não entendiam isso. São mistérios que agora ele está revelando sobre o reino dos céus. Só que detalhe, ele está falando do reino dos céus que está presente aqui na terra. É bom lembrar que a vida eterna não começa quando a gente morre. Lembra que a gente tem estudado isso no discipulado? Quais são os 3 tipos de morte? Primeiro a gente começa com a morte. Não. A gente já começa a morte espiritual. No que a gente nasce como ser humano, a gente já nasce espiritualmente morto. Por isso que Paulo falou, ele nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Eu já nasci fisicamente, mas espiritualmente eu sou morto. E porque eu sou morto, eu não posso fazer nada de bom para o Senhor. Eu não há nenhuma boa obra que eu possa produzir, porque espiritualmente eu estou morto. E eu não posso glorificar Deus, porque Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se espiritualmente eu estou morto, eu não posso produzir um culto que seja agradável a Deus. Por isso que eu sou absolutamente carente do Evangelho. Eu sou absolutamente carente da obra do Senhor Jesus Cristo. Eu preciso que Ele me dê vida para que eu possa produzir alguma coisa de boa para Ele. Por isso que Ele fala, não foi a gente que amou Ele primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele provou o seu amor por nós. Em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor, Ele nos deu vida porque a gente estava morto. Eu estou espiritualmente morto. Qual que seria aí a outra morte? A morte física. Se eu estou morto espiritualmente, não aceitei o Senhor Jesus Cristo como meu Salvador, não o recebi, não me arrependi, não fui convertido por Ele. Se eu continuo nesse estado espiritualmente morto e eu morro fisicamente, então eu estou morto eternamente. Eternamente. O tempo que a gente tem de mudança de condição, de morto para vivo, é o tempo enquanto a gente está vivo, fisicamente vivo. É o tempo que a gente tem para permitir que o Senhor mude a nossa condição de morto espiritualmente para vivo espiritualmente. Por isso que Ele fala, Ele nos deu vida quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, pelo seu grande amor com que nos amou. Né? Essa vida que Ele nos dá é uma vida que é dada de graça, pela sua graça. Então o Senhor vai revelar isso, que aqueles que já são vivos espiritualmente já fazem parte, já são súditos desse reino. E Ele está contando essas parábolas para que essas pessoas, para aqueles que já estão vivos espiritualmente, possam perceber como está a sua vida, como faz parte do reino, como que a gente olha para o reino, como que a gente percebe esse reino. Por isso que Ele diz, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte
que nele se cumpre a profecia de Isaías. É interessante essa profecia, está lá em Isaías capítulo 6, se você quiser botar o dedinho aí em Mateus, volta lá para Isaías capítulo 6, versículo 8 e 9. Essa passagem é muito conhecida, que é a passagem do chamado de Isaías, né? Quando ele vê o Senhor no seu trono, e ele fala: ai de mim, porque vi o Senhor dos exércitos. Lembra dessa passagem? E aí o Senhor, lá no versículo 8, depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías responde: eis-me aqui, envia-me. Essa passagem é muito conhecida, a gente vê num contexto missionário, né? Quantas vezes eu vi tantos pastores pregando sobre isso, convidando as pessoas para pregar o Evangelho, né? Usando esse texto aqui. Agora é interessante que ele vai dizer, muita gente para no versículo 8, mas o capítulo não termina no versículo 8. No versículo 9 ele vai falar que tipo de ministério Isaías teria. E ele diz lá: então disse ele: vai, e diz a esse povo: ouvi e não entendais. Vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se converta e seja salvo. Gente, que coisa, que ministério duro. Deus, conhecendo o coração daquele povo, vai falar: você vai pregar, eles não vão te ouvir. E o pior, toda vez que você pregar e eles não aceitarem a sua mensagem, é o coração deles que endurece um pouco mais. Você vai pregar e eles não vão querer. E cada vez que eles não quiserem, você vai mostrar e eles não vão ver. E todas as vezes que eles não olharem, não perceberem, o coração deles se endurecerá ainda mais. O Senhor Jesus, como mestre das Escrituras, mestre da lei, mestre de mestres, ele usa essa passagem e nos mostra que ela tem um outro significado além daquele imediato que existia ali para Isaías no contexto de Israel. O Senhor Jesus Cristo usa essa mesma passagem, ele expande o entendimento dessa passagem e diz: o Evangelho vai ser pregado hoje, as pessoas não vão querer e o coração deles se endurecerá. O que realmente aconteceu na vida do Senhor Jesus Cristo e hoje, de certa forma, em certa medida, ainda acontece. Tudo bem? Todo mundo junto aqui? Tivemos que estudar um pouquinho a palavra profética, mas a palavra profética é de verdade, né? Porque é o que está na Bíblia. Essa revelação é nova para os discípulos. Esse entendimento mais profundo do livro de Isaías, o Senhor Jesus Cristo tinha autorização e autoridade para fazer. E ele diz: essa mesma coisa está acontecendo hoje. Eu falei para eles, quem quis me ouvir vai ter o coração amolecido. São vocês que estão aqui me perguntando. Quem não quis, deu a volta, saiu, eles estão com o coração mais duro ainda. É basicamente isso que está acontecendo. Irmãos, isso continua acontecendo quando o Evangelho ele é pregado de verdade. Quem não rejeita, de certa forma, tem um coração um pouco mais endurecido, um pouco mais calejado. Para ele se torna um pouco mais difícil crer no Evangelho. Pode ser mais difícil, é que para Deus não é impossível, graças a Ele, graças a Deus. Mas ele diz aqui, eu estou falando por parábolas, eu falo desse jeito, para que nele se cumpra, voltando para o versículo 14 de Mateus 13, a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos, de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, de modo nenhum percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam
e sejam por mim curados. Aqui eu gosto dessa progressão. Gosto muito dessa progressão que ele usou. Ouvidos, olhos, coração, conversão e cura. Perceberam aí a sequência? Ele está deixando claro que existem algumas pessoas que já têm esse coração endurecido. Graças a Deus que ele vai usar a figura do solo daqui a pouco. Graças a Deus porque todo solo pode ser tratado, não é? Não é verdade? O solo ele pode estar de um jeito hoje, mas ele pode ser mudado. Graças a Deus por isso. Mas é importante, a nós que estamos introduzindo o entendimento do texto, a gente perceber que o que estava acontecendo ali não começou ali, já estava havendo. E que o Senhor Jesus Cristo escolhe falar por parábolas para que aconteça aquilo que já estava acontecendo. Mas ele deixa claro o que está acontecendo aqui. Ele não está falando que ele não quer que essas pessoas sejam curadas. Ele não está dizendo que ele não quer isso. Só que ele está deixando claro, eles não estão querendo isso. O coração deles já está endurecido. E por causa do coração endurecido, eles não verão. É interessante aqui, ó. De mau grado ouviram com seus ouvidos. O que significa de mau grado ouviram? O que significa isso? De mau grado ouviram. Não estavam a fim de ouvir. Chateado eles ouviram. Nossa, lá vem de novo, vai. Fala aí. Interessante porque o Senhor Jesus Cristo, lembra a mensagem que nós pregamos de João? Ele podia muito bem ter aquela estratégia que você vê um monte de gente fazendo hoje. Ah, dá uma amolecida aqui, dá uma facilitada ali. Pelo contrário, agora vai ficar mais difícil. Você vê que Jesus, ele quer muito a conversão das pessoas, mas ele não vai deixar de falar o que ele tem que dizer. E ele não vai fazer o evangelho. O evangelho verdadeiro, nós temos que concordar com isso, que ele começa com um gosto amargo. Ele fica doce depois. Mas ele começa com a amargura do nosso coração pecaminoso. Ele começa com o fato de que nós somos pecadores perdidos. E que não há nada que possamos fazer para mudar isso. Nós por nós mesmos não. É triste, é ruim. Eu tenho que dizer para as pessoas, todo mundo aqui é pecador. Está todo mundo indo para o inferno. Foi o que nós falamos. Já pensou se o Thales Roberto chega lá no programa de televisão e fala assim, pessoal, deixa eu falar um negócio aqui rapidinho. Quero aproveitar a oportunidade que estão me dando, né? Essa audiência. Eu quero agradecer essa oportunidade, mas eu quero dar um recado para todo mundo aqui. Pessoal, quero dizer que vocês estão condenados ao inferno, todos vocês. Porque vocês são maus, vocês são pecadores, vocês fazem mal para os outros. Ninguém aqui é bonzinho, todo mundo vai contra Deus, todos se desviaram. Todo mundo aqui é podre. Já pensou se ele fala isso? O que você acha que acontece com ele depois? Primeiro que já vem um apresentador dando dor no peito, assim, você é intolerante, pá, né? Daqui a pouco já corta o microfone do cara, fica quieto, chama o comercial. Aí não dá mais a palavra pro cara, o cara fica lá igual aquela pedra da peça que não faz nada no final. O Senhor Jesus Cristo, ele fala isso para Nicodemos, ele está falando isso aqui para as pessoas, não mudou, a mensagem do reino é mesmo. E se você não quer entender, vai ser pior para você. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com seus ouvidos, fecharam seus olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam curados.
mas felizes os vossos olhos. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Nota, irmãos, atenção, ele não deixou de falar o Evangelho. Ele falou, mas ele falou para quem queria ouvir. Ele pregou o mesmo Evangelho, mas para quem queria ouvir. E a gente vai pregar para todos. E tem outras parábolas que ele faz isso, ele prega para as multidões. Chega uma hora que o pessoal da multidão, esse discurso é muito duro. Aí chega até para os discípulos, aí, vocês também não querem ir? Ele prega para todo mundo. Só que a profundidade, a intimidade com ele, vai ter aqueles que querem. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ele fala, isso é um privilégio agora do Novo Testamento. É um privilégio que está sendo inaugurado agora. Era mistério, eu estou revelando para vocês. Pessoas simples do povo. Gente, quantos profetas gostariam de entender? Fica imaginando o próprio Isaías, quando escreve, ele tem um entendimento do que ele está falando, mas ele não percebia talvez a profundidade do que ele estava falando. Como que isso ainda repercutiria séculos depois, quando o Messias estivesse pregando? Eu usaria o texto dele. Agora no versículo 18, o Senhor Jesus Cristo vai explicar a parábola. Olha que legal. Então assim, se algum dia você foi em algum lugar e alguém leu esse texto e te deu outra explicação que não agora esta que nós vamos ler, o cara é um herege, é um bandido, tá? Se você foi em algum outro lugar e o cara deu outra interpretação que não esta que nós vamos ler, esse cara faz uma fogueira para ele, tô brincando, mas esse cara está errado. Tá? Por quê? Porque a verdadeira interpretação vai ser dada pelo Senhor Jesus Cristo, não é minha. Ele é o bonzão, é por isso que é boa, porque é dele. Não, a gente só vai ler o texto. E o texto vai interpretar a parábola. O Senhor Jesus Cristo vai dar a interpretação. Olha lá. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então vamos lá. Nós vamos ter 4 tipos de terra. Primeira terra é aquela terra à beira do caminho. Segunda terra é a terra que está pedregosa. A terceira é a semente que cai entre os espinhos, essa terra que tem espinhos. E o quarto é a boa terra, onde ali a semente germina e produz fruto. Tudo bem? A primeira, então, ele está deixando claro. O que é a semente? É a palavra do reino. Tudo bem? A terra é o coração da pessoa. Todo mundo junto? Beleza? Essa semente, que aqui está sendo explicada, é a palavra do reino, não muda, tá bom, pessoal? É a mesma sementinha. Tudo bem? É a mesma sementinha. Aqui é importante também notarmos que não aparece mais a figura do semeador. Ele não está explicando aqui, o semeador é Jesus. E a gente vai ver mais para frente. Por quê? Por isso que talvez não seja melhor a gente já dar o nome, a parábola do semeador. Porque não é o semeador aqui o foco. O foco é a terra que recebe a palavra, que recebe a semente. Ou seja, o foco é o coração das pessoas que vão ser confrontadas ou vão ter contato com a palavra. Estamos juntos? Tudo bem? Então vamos lá. Então, todos os que ouvem a palavra do reino. Qual que é a palavra do reino? Qual que é a palavra do reino? É o Evangelho, a palavra de Deus, o Evangelho. Quando esse Evangelho ele é pregado
E a pessoa, qual é a reação da pessoa? Está no versículo 19. Não a entendem, ou não a compreendem. Pessoal, olha que coisa importante. Fé é pensar. Fé é entender. Não adianta, igreja, olha, presta atenção, não adianta você falar do evangelho se a pessoa não está entendendo o que você está dizendo. Nós, como semeadores, nós temos que prestar essa atenção. Será que o que eu estou semeando a pessoa está entendendo? Essa tem que ser uma preocupação. Será que a pessoa que está ouvindo essa palavra, será que a pessoa com a qual eu estou evangelizando, estou pregando as verdades do reino de Deus, será que essa pessoa está entendendo? Muitas vezes, eu já fiz um exercício desse algumas vezes, e eu falei o seguinte: como que nós deveríamos pregar o evangelho para a sociedade brasileira, especialmente uma sociedade paulista, de Serra Negra? Como que a gente deve pregar o evangelho sem usar o evangeliquez? Não desafio, né? Se eu chegar para uma pessoa e falar assim: olha, meu amigo, o Senhor Jesus Cristo, Ele é o remidor dos nossos pecados, Ele está incumbido de colocar salvação em nós, porque o nosso pecado que foi imputado. Eu peguei, meu amigo, tu está falando evangeliquez. Essa língua entende aquela galera que já está na igreja faz tempo. Quer dizer, alguns fazem que entendem, né? A morte vicária do Senhor Jesus Cristo. Que vicário? Vicário não é o vigário? Não, isso é outra palavra. Aquele que tem aquele efeito sacrificial. A gente precisa prestar atenção, pessoal, se na nossa linguagem, se na nossa comunicação, a pessoa está entendendo. Aqui, atenção, pessoal. Tornar a mensagem inteligível para quem nos ouve é um desafio, porque nós não podemos mudar os elementos dessa mensagem, como nós vimos na mensagem lá de João capítulo 3. As verdades que o Senhor Jesus Cristo nos deixou, nós temos que falar de uma forma que as pessoas vão entender, mas nós não podemos mudar o conteúdo da mensagem. No final, o que for branco tem que continuar branco até o fim. Não pode ficar meio amarelo lá no final. Não. Isso é um cuidado que nós, como igreja, nós precisamos ter. Será que as pessoas estão entendendo o que a gente está falando para elas? Por isso, de novo, olha o desafio que a gente tem. Tem tanta gente falando tanta coisa para a população. Tem um evangelho aí que está ecoando, que está pregando. Está certo esse evangelho. Como fazer com que a nossa voz seja ouvida de uma forma diferente e que fique claro para essa pessoa que aquele evangelho é o verdadeiro? Você vê essa estratégia de Satanás de deixar todo mundo gritando muito para que a verdade fique meio difusa. Eu lembro de uma história uma vez, me parece que essa é uma história real. Alguns anos atrás, parece que a primeira ferramenta de comunicação instantânea que apareceu era um famosíssimo telégrafo. Isso daí em que data que é isso? Isso daí é da década de 50, 60, 30 já tinha o telégrafo, né? Oi? Isso, me ajuda aí. Então, estavam sendo contratados nos Estados Unidos homens para poderem estar nos postos de telégrafo que só, na primeira leva só ocupariam as grandes capitais dos estados americanos. E aí algumas pessoas entraram nas escolas técnicas para aprender o pirari, pirá, pirá, pirari, pirá, pirá, para poder aprender o código Morse. E teve um senhorzinho lá, que era um jovem, na realidade, na época, ele quis aprender sozinho. E ele ficava lá, treinando ele sozinho, treinando o código Morse. Acabou que ele aprendeu.
o código Morse, aprendia todos os códigos ali com números e tudo. E na cidade onde ele morava, ele recebeu no jornal uma convocação que a capital daquele estado que ele morava estava contratando pessoas que seriam os operadores de código Morse naquele estado. Então imagina, isso daí era um status tremendo, o cara ser um operador daquela tecnologia que nunca existe, ninguém nunca tinha visto um negócio desse, falar às vezes até com outro continente, já estavam querendo transportar os cabos de um continente para o outro, e o cara ia ser operador daquilo, ia poder tirar a família ali da dificuldade que eles viviam, ia ser muito bem remunerado. Aquele rapaz sozinho estudou. Chegou o dia, ele decidiu ir lá fazer a prova, a entrevista. E ele chega lá naquele lugar, todos aqueles outros homens de terno e gravata, aquele grande escritório, era mais ou menos o dobro desse espaço aqui que a gente tem, com muitas mesas, muitas secretárias, muita gente falando. E ele entrava e tinha uma sala de espera com vários homens de terno e gravata sentados, e aquele tumulto acontecendo, e aquele barulho de código Morse no fundo lá, e todo mundo falando, aquele barulho no fundo. Esse homem senta, fica todo mundo olhando para ele com roupas normais. Daqui a pouco ele levanta os olhos, olha para um, olha para o outro, levanta, vai até a porta, abre a porta e entra. Todo mundo, mas que homem abusado! Aí daqui a pouco sai o chefe lá de dentro e fala, gente, obrigado, nós já contratamos. Eu falo, mas peraí, mas e a entrevista? Está todo mundo aqui esperando, esse metido a besta que entrou. Vocês não estão ouvindo o código? O que está dizendo? O primeiro que entrar pela porta está contratado. Mas aquele tumulto, só quem tem ouvido para ouvir estava ouvindo. Ele sabia o código. Está acontecendo isso aqui nessa passagem. Está acontecendo isso aqui dentro hoje. Quem tem ouvido para ouvir vai se interessar por isso. Vai querer mais. Vai querer ter intimidade com o mestre. Mas quem não tem ouvidos para ouvir, vai achar que não está acontecendo nada. Vai ficar ali olhando, as pessoas trabalhando, e vão dizer, não está acontecendo nada aqui. Deus não está operando, não está falando nada com ninguém. A igreja não está crescendo, o evangelho não está sendo pregado. Não. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque eu estou falando. É isso que está acontecendo aqui no texto. E a primeira pergunta que eu faço, logo assim, olhando para essa primeira terra, cara, você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está percebendo o que Deus está fazendo? E você está entendendo o que está sendo dito? Porque o problema dessa primeira terra é esse. Eles tiveram contato com a palavra, eles tiveram contato com o evangelho, mas simplesmente eles não entenderam. E como acontece em toda a guerra, uma mensagem mal entendida, existe um inimigo que traz aquela mensagem mal entendida e atrapalha o entendimento dela, porque ele não quer que você entenda. Então o que ele puder fazer para atrapalhar, para que você não entenda aquilo que foi dito, ele vai fazer. Isso está dito aqui, gente, no versículo 19. Todos os que ouvem a palavra do reino, mas não a compreendem, Satanás tem um ministério maligno, diabólico, de atrapalhar essas pessoas de entenderem de novo. Ele vai lá e rouba o que está lá, arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Gente, isso está acontecendo. Uma igreja que prega um evangelho ruim, ele não só está atrapalhando quem está pregando o verdadeiro, mas essa igreja está fazendo um combinado com Satanás. Ela dá braço para Satanás, porque ela atrapalha essa pessoa de querer ouvir o evangelho de novo.
Essa pessoa um dia vai falar, cara, eu já ouvi esse negócio, por favor, não me fala disso de novo, não. Já até tentei, eu sofri demais quando eu fui para uma igreja aí uma vez. Cara, não me fala isso de novo, não, por favor. É o desserviço que quem prega mal o evangelho faz para ele. Aqui, vale a pena notar que o semeador precisa tomar cuidado, sim. Mas o foco da parábola é quem está ouvindo. Pode acontecer também de que eu não quero ouvir, cara. Então eu não estou nem aí o direito, eu não estou nem percebendo direito. E porque eu não percebo direito, eu não entendo o que você está falando. A gente tem uma responsabilidade de pregar direito. Mas Deus vai cobrar as pessoas de ouvirem direito também, pessoal. E ninguém que um dia ouviu o evangelho vai poder dizer: ah, não me pregaram. O evangelho está sendo pregado. O que bateu no seu coração foi o evangelho. Tu não quis entender outra questão. Porque aqui está falando que o que bateu lá não foi outra semente, senão a palavra do reino. Você sabe por que você está aqui? Você sabe por que você está sentado aqui? Você sabe por que a gente está abrindo a Bíblia para estudar? Por quê? Você sabe o que é o Evangelho? Você já deixou ele fazer efeito na sua vida? Ou será que você, como tantos outros, acha simplesmente legal ser crente? É uma vida moral boa, fala coisas legais, a gente tem um monte de gente lá. Tem um Zezão lá que se chama pastor que cuida da gente. Tu está entendendo o que está acontecendo? Se você ouviu a palavra do reino e a compreendeu, você não é dessa terra. Você não representa essa terra aqui. Mas vamos seguir em frente. Segundo solo, segundo tipo de coração, que está no versículo 20, é o solo rochoso. O que foi semeado em solo rochoso? Esse é o que ouve a palavra e recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Interessante isso, eu fico pensando nessa realidade. É uma pessoa que ouve o evangelho, mas as raízes do evangelho não estão no coração dela, estão lá na superfície, só. Interessante, não tem raiz em si mesma. Talvez a raiz está em outra. Às vezes eu estou aqui por causa da minha mulher, estou aqui por causa do meu pai, estou aqui por causa da minha mãe. A raiz não está em mim mesmo, a raiz está em algum amigo, a raiz está em algum relacionamento. Eu estou aqui por causa da minha namorada, estou aqui por causa da minha avó, estou aqui por causa do meu avô. A raiz não está em mim mesmo. A raiz está talvez em alguma filosofia, está em alguma questão moral, mas a raiz não está no meu próprio coração. E de novo eu já tenho que fazer uma pergunta aqui. Cara, onde está a raiz do evangelho na sua vida? Está em você mesmo ou está em outro? Como já aconteceu aqui. Um relacionamento foi quebrado e a pessoa saiu da igreja. A raiz não estava nela mesma. É uma mãe que fraquejou e o filho parou de vir. Por quê? Por que ele parou de vir? Porque aquela raiz não estava nele mesmo, estava na mãe dele. E ele diz que esse solo rochoso tem um outro problema. Basicamente são duas pedras que atrapalham essa profundidade. Ele diz aqui: não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Porque quando chega a primeira pedra, angústia. Segunda pedra, perseguição por causa da palavra. Logo, ele cai. Essa é a palavra do escandalizo. Eu caio, eu tropeço, eu saio. Cara, será
que quando a coisa realmente apertar, por causa do Evangelho, isso é quando você for perseguido por causa do Evangelho. E, gente, essa perseguição ela pode acontecer de dentro de casa mesmo. Será que o fato de ser crente te angustia de alguma forma? Te traz alguma dor ou sofrimento? Chega uma hora que fala assim, cara, não, tô fora. Pô, se é para ser assim, cara, é melhor não. Se é para abrir mão disso, cara, eu vou sofrer se eu abrir mão desse negócio aqui. Uma vez falaram para mim, se eu for para a igreja eu tenho que parar de assistir o futebol. Por que você está perguntando isso? Não, porque se ele falar que eu tenho que parar de assistir futebol, cara, eu não sei se eu vou aguentar. Falei, olha só, cara. Se o futebol é tão importante na sua vida, é possível que você ainda não entendeu o que seja o Evangelho. Porque o Evangelho, se você olhar mais para frente um pouquinho, ele é comparado, no capítulo 13 mesmo, como um reino, como um tesouro escondido num terreno. É uma parábola de um versículo só, 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. A preciosidade que é aquilo, o Evangelho, o reino de Deus. Cara, eu vendo tudo porque eu quero Ele. Agora, se o Evangelho não é assim para você, no momento que você tiver que abrir mão do futebol por causa do Evangelho, cara, você vai abrir o bico, você vai sair fora. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Até onde vai tua lealdade? Até onde vai? Se alguém chegar lá e falar, cara, você não pode fazer isso por causa do Evangelho. Você sabe que existem algumas coisas que para todo mundo pode não ser pecado, mas para mim pode ser. Se eu, por exemplo, tenho alguma coisa que me domine, aquilo passou a ser pecado, não é? Não é isso que fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Se tem alguma coisa que me domina, se aquilo está me dominando, pode ser figurinha da Copa. Pode ser. Pode ser jogar bafo. Ninguém mais faz isso. Mas o cara faz ainda até hoje. Vício, né? Faz mal. Faz pecado, não. Pode ser uma coisa assim, ver TV. Bom, algumas coisas são pecaminosas mesmo da TV, mas às vezes o cara fica ali direto, dominado por aqui. Pode ser usar a internet, acessar o celular. Se aquilo te domina, pode não ser pecado para mim, mas para você é, porque aquilo está te dominando. E aí se alguém fala assim, cara, tu quer estar bem com Deus? Cara, não usa mais o celular não. Aí você fala, não, é dessa angústia eu não abro mão, eu não quero viver essa angústia. Esse daí, cara, vai abrir o bico. Essa árvore aí, cara, vai até dar um brilhozinho, vai daqui a pouco, eu não quero mais ir para a igreja não. Essa é uma pergunta que eu preciso fazer para você. Qual que é o limite da tua lealdade? Porque homens de Deus nos mostraram que o limite, eles iam até a morte. Tem gente que abre mão da igreja por muito menos. Bom, outro terreno aqui. Então, basicamente, aí o terreno rochoso é um coração que ele não tem raiz nele mesmo e tem duas pedras que o atrapalham. É a angústia e a perseguição por causa das verdades contidas. Ele não está afim de assumir todo o compromisso que o Evangelho requer para aqueles que são de Deus, para aqueles que querem seguir o Senhor Jesus Cristo. É o cara que não aguentou tomar a sua cruz e me seguir. É o cara que falou, vende tudo quanto tem e me segue. Ele não quis vender. Esse é o cara. Larga a mão dessa menina que você está namorando, porque com ela você não pode me seguir. Não desse jeito. Não largo. Então um abraço. Para de idolatrar o teu filho. Para me seguir, tem que parar de ter teu filho como Deus na sua vida. Não, eu amo ele, eu amo ela.
né? Esse vai morrer rapidinho, vai vir o sol, né? Se o sol, a dor, a angústia, a dificuldade vai esturricar a planta. Aí ele vai falar sobre outra. O que foi semeado entre os espinhos. De novo, aqui ele vai apresentar 2 espinhos. É o que ouve a palavra, percebe? A semente é a mesma, o que muda é o solo. A semente chegou e bateu lá, mas 2 espinhos principais sufocaram a planta. Quais são? Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Interessante essa questão dos cuidados do mundo, né? O apóstolo Paulo ele vai deixar claro para a gente que, assim, por exemplo, você quis casar, cara, vai ser difícil, tua lealdade está dividida. É assim mesmo. Você vai querer agradar a Deus, mas você também tem que cuidar da sua esposa, do seu marido. Por isso que ele vai falar, é melhor que ninguém case. Esse é o tipo de texto que ninguém gosta de pregar e ninguém quer ouvir esse tipo de mensagem, né? Uma vez eu perguntei para os jovens, gente, quem aqui tem um dom de celibato? Ninguém falou, ai meu Deus, cruz credo, Ave Maria, né? Está na Bíblia. Eu não quero esse dom, eu não tenho esse dom, né? Mas, pô, é uma benção, porque aí você não casando, você se dedica só ao Senhor, né? O fato é que aqui é um cuidado tão forte com as coisas da vida. E eu posso pensar das coisas da vida, os relacionamentos, o trabalho, a busca pelo sustento. Não são pecados em si, mas você está deixando isso tão forte no seu coração que o Evangelho passa a não ser mais uma prioridade para você. Ele sufoca o Evangelho. Meus queridos, como somos tentados a isso. Os cuidados da vida. Eu tenho falado sobre isso direto. Por que não está todo mundo aqui domingo de manhã? O que você estava fazendo de tão importante que você não estava aqui estudando a palavra de Deus? Meus irmãos, o tempo está acabando. Nós não vamos ter toda a eternidade para pregar o Evangelho. Por que você não estava aqui aprendendo, se municiando para a batalha que nós vivemos durante todos os dias? Pastor, estava fazendo comida. Cara, isso não pode ser uma desculpa para nós. Eu tenho tido o privilégio de receber irmãos todo domingo lá em casa. Ou eu vou para a casa de alguém, mas a maioria das vezes eu chamo alguém para comer lá em casa. Meus irmãos, nós viemos aqui, participamos de tudo, tivemos que acordar mais cedo. Preparamos coisas ontem. Por quê? Porque aquele tempo que a igreja está reunida, desse nós não vamos abrir mão. Já pensou, gente? Não seria chato? Se o pastor daqui a pouco, o pastor não veio de manhã. Pastor, onde você estava? Não, eu estava fazendo comida. O que você pensaria de mim? Já pensou? Por que eu não posso fazer o que muitos fazem aqui? Por que eu não posso? E vim com a mesma cara. Estava fazendo comida. Ou falar assim, não, eu estava lavando roupa. Por que eu não posso dizer isso? Qual a diferença entre eu e você? Tem? Para Deus? Peguei vocês, né? Agora, se eu faltasse, ia ter gente falando. Ou ia ter gente gostando. Já que o pastor faltou. Deixa aqui, ó. Aqui, ó. O dia que ele falar, malandro, eu saco sorte ao revés. Pá! Carta de imunidade. Tá? Pessoal, as coisas da vida são espinhos. Podem sufocar aquela alegria pelo que eu tenho pelas coisas de Deus. E aqui está falando os cuidados dessa vida.
Os cuidados de ter uma casa arrumada, os cuidados de ser casado, os cuidados de arrumar uma noiva, os cuidados de arrumar um namorado, os cuidados de ter as coisas direitinho, os cuidados com o meu trabalho. Cara, muito cuidado, pessoal. Vocês vão ter um pastor que vai perturbar vocês até o fim. Falam, gente, o mesmo povo que tem que estar aqui à noite tem que estar aqui de manhã, pessoal. Porque o domingo, que é o dia do Senhor, não é só a partir do meio-dia. É o dia todo que é dele. Eu não tenho que botar outras coisas. Assim como o dízimo eu não administro, o domingo também não. É para o Senhor, eu vou fazer as coisas dele. E se a minha igreja decidiu se reunir, eu vou estar com ela. Ponto. Não é para eu fazer, o que eu vou fazer domingo? Você já sabe o que é fazer domingo. É para estar na tua igreja, meu brother. Os cuidados dessa vida. Outra coisa também é a fascinação das riquezas. Eu não vou estar lá porque eu vou ganhar uma graninha extra, né? Se eu tiver um extra e um trabalho a mais. Cara, ser crente é um negócio que não dá certo, sabe? Financeiramente é um negócio que atrapalha um pouco, né? Porque dá uma sonegadinha assim, né? Tirar um qualquer por fora. Lembro da história, foi o Sérgio que me contou essa história. Que as notas de real se reuniram, se encontraram. Que legal, reunião das notas, né? Chegaram para a nota de 100, onde você está, cara? Eu estou no meio das fazendas, eu ando pelas fazendas e agora também eu estou andando pelos iates, é mesmo? Aí chegou aí a de 50, e você, para onde você? Não, eu tenho andado muito pelos shoppings, apesar de ter um monte aí que estão se parecendo comigo, mas é tudo falso, hein? Mas eu ando pelos shoppings, eu faço compras, e a de 10? Não, eu também tenho feito tenho ido nas praias e estou muito na praia porque, né, o preço está bem ali dentro do que eu posso e tal. Aí chegaram a nota de 5. Não, eu também tenho aí uma diversãozinha, de vez em quando eu faço alguma coisa e tal. E a nota de 2, não, eu virei crente, estou na igreja. Tá difícil, né? As riquezas do mundo arregalando o olho. A ponto da pessoa falar, cara, não compensa ter o evangelho, porque o evangelho está me atrapalhando. É aquele espinho que vai matando aquela preciosa semente que um dia nos foi dada. Aqui eu preciso fazer um alerta, principalmente para quem está entrando na faculdade. Estados Unidos é comprovado, 86% de todos os jovens que entram na faculdade, que eram parte de igreja, saem das igrejas. 86% se desviam. Pessoal, a gente tem que tomar um cuidado, porque você que está indo para a faculdade, a oportunidade que você tem de se fascinar com as coisas do mundo, de fascinar com as propostas, é muito alta. Não deixe isso arregalar o seu olho. Toma cuidado com isso. Essa é a semente que caiu entre os espinhos. É a pessoa que ouviu a palavra está até querendo crescer, mas esses espinhos estão matando ela. Ela não consegue crescer, ela está sufocada por essas preocupações, por esses valores. É interessante. Sufocam a palavra e ela fica infrutífera. É interessante porque nesse cuidado aqui, ele é um pouco diferente do que acontece no versículo 21. No versículo 21 diz que essa pessoa escandaliza, ela cai. Essa erva seca. Mas no versículo 22 diz que ela às vezes até está lá, cara, mas ela não produz nada. Perceberam isso? Notaram isso? Essa pessoa, às vezes ela não sai da igreja, mas ela não presta para nada, galera. Lembro do irmão lá no Rio de Janeiro. Deus abençoou, irmão fiel. Deus abençoou ele. Ele teve a oportunidade de comprar uma praia lá em Cabo Frio. Comprar praia não, comprar uma casa na praia de Cabo Frio. Nossa, que abençoado mesmo, né? Comprar a praia toda. Comprou uma casa lá em Cabo Frio. Cidade linda, praia linda, coisa e tal. Só que o que ele fazia? Ia com a família, sexta-noite, botava todo mundo no carro
E aí aquele esquema, ia lá, chegava de noite, passava a noite lá, sábado ia pra praia, ficava ali na casa, coisa e tal. Quando dava o sábado à noite, vamos lá, pessoal, amanhã, domingo, vamos voltar, a gente dorme em casa e já vai para a igreja domingo. Passou um tempinho, mesma coisa, chegava lá, sexta-noite, levava a família, chegava, não, vamos fazer o seguinte, vamos dormir aqui, tá tão bom aqui, né, pô, na praia, vamos ficar um pouco mais. A gente dorme aqui, acorda um pouco mais cedo e pá, pega o carro e dá tempo de chegar até lá no Rio, a gente, né, culto lá, a escola dominical começa às 9, a gente sai daqui às 7, 2 horas de viagem, dá tempo. Bom, já calcularam mal, né, porque você não calcula só a hora de viagem, você tem que pensar num tempinho antes e num tempinho depois, né. Você não sai do carro já dentro da sala de aula, né. Beleza, aí acorda a família, beleza, o pessoal, nossa, que crente fiel, né? Acordando mais cedo na praia para ir para a igreja, beleza. Daqui a pouco ele pensa assim, ó, vamos fazer o seguinte, acordar um pouquinho mais tarde, e a gente não vai para a escola dominical, a gente vai só para o culto. Porque lá é muito comum na igreja, tem a escola dominical depois o culto, né? Aí já perde a escola dominical, né? Daqui a pouco o cara pensa assim, não, vamos fazer assim, a gente fica aqui no sábado, e aí a gente almoça aqui e vai, porque aí a gente não perde o culto da noite. É, que crente fiel, né? Pessoal, o que está acontecendo aqui, pessoal? O que está acontecendo aqui? Está notando o que está acontecendo aqui? Aquela fidelidade, aquele serviço. Cara, Deus usou. Cara, você está usando a bênção de Deus contra Ele mesmo, cara. É muita trairagem um negócio desse. É muita trairagem. Por que você está fazendo isso? Simplesmente se torna infrutífero. Aí já não evangeliza mais tanto, já não convida o cara para ir na igreja. Essa era daquele irmão que ele sempre levava alguém para ir para a igreja, sabe? Porque ele falava assim, ó, vou lá na tua casa, hein? Ia lá, buscava a pessoa lá, levava a pessoa para a igreja. Agora já não dava tanto tempo, porque ele já chegava em cima, foi perdendo frutificação, já era aquele irmão que já não tinha aquele poder de testemunhar, que... Bom. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e compreende. E frutifica. E produz. Perceberam? Aí, de novo, mais uma. Ouve, entende, frutifica, produz. A 100, 60 e 30 por 1. Sabe como eu gosto de me avaliar quando eu leio essa passagem? Eu começo a me avaliar pelo contrário. Eu começo a ler a parábola do contrário para frente. E eu começo a pensar assim, primeiro, eu estou frutificando a quanto? Se você de repente passa assim, cara, eu não estou frutificando, então volta para outra. Tu não está frutificando, tu está no meio do espinho. Qual que é o espinho? Pô, não está no meio do espinho. Será que tu já morreu? Então tu está no meio da pedra? Ou será que nem entrou? Porque tu não entendeu ainda. É uma forma interessante da gente se avaliar nessa parábola. Eu estou aqui produzindo, eu não estou produzindo, eu já morri ou nem nasceu. E cara, eu preciso fazer isso para você, minha ovelha. Preciso fazer essa pergunta. Quem é você aqui? Quem é você? A que ponto você está? Gente, a pergunta talvez você pode, mas o que é esse produzir 30 por 1? Cara, produzir é fruto mesmo. Pô, a gente vê o fruto do Espírito em você. Você é um cara que está ali ganhando gente para Jesus. Você é um cara que está falando, está convidando, está insistindo. E a gente vê o fruto do Espírito Santo em você. A gente vê alegria. Cara, tem crente que eu vejo, o cara é muito carrancudo, cara. Ele sorri para você só por educação, mas ele não vive feliz. Alegria, amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Cara, a gente vê isso em você. Outro é aquele crente limão, está sempre azedo, cara.
Pô, ninguém vai para a igreja por tua causa. Cara, tu não evangeliza ninguém. Pô, cara, é 30, 60, 100 não é nada. Às vezes, aqui está falando aqui, o cuidado do mundo pode ser status, pessoal. Ah, eu não estou produzindo, porque se a galera me identifica como crente, isso não vai ser muito legal aqui para minha carreira, aqui é meu local de trabalho. Daí que é o teu local de trabalho? O cara não tem vergonha de dizer que é corintiano, mas tem vergonha de falar que é crente, pô. Todo mundo sabe que o cara é corintiano. Isso era para dar uma vergonha pro cara, mas ele acha bonito. Né? Pô. E daí que é teu local de trabalho, cara? Se lá tu fala isso, por que as pessoas não sabem, não te identificam como crente? Pessoal, eu queria muito que você pensasse, cara, nossa igreja precisa produzir mais. Nossa igreja precisa produzir mais. Eu faço aqui um paralelo com aquele texto que diz que a palavra de Deus não volta vazia. É interessante que ele está falando de terra ali. Ele fala que a água ela tem um processo, que ela bate na terra, ela produz um efeito na terra e ela sobe. Ela nunca sobe sem antes produzir um efeito na terra. E essa é a palavra de Deus. Não voltará para mim vazia, ou seja, sem cumprir o que eu determinei, o que me apraz. Gente, isso para mim me dá uma esperança tão grande. Porque de repente você, com muita sinceridade no seu coração, você falou, olha, ou eu estou na pedra ou eu estou no espinho, cara, porque eu não estou produzindo. Ou eu nem entendi o evangelho, ou eu entendi, já sequei, ou eu estou no meio do espinho, estou sufocado, não estou produzindo. Agora, eu sei que não é nem 30, nem 60, nem 100. Cara, sabe qual é a graça de Deus para a minha vida e para a sua vida? É que a terra ela pode ser arada. E o que vai arar a terra? Que faz com que a palavra que não volte para ele vazia. O que faz isso? A palavra de Deus. Quanto eu estou ouvindo, querendo ouvir, Senhor, eu sei que o meu ouvido não estava muito atento, mas agora eu quero, Senhor. Senhor, me ajuda a entender. Eu estou aqui como teu discípulo. Eu quero entender tua palavra. Senhor, fala comigo. Eu não quero ficar mais improdutivo, Senhor. Senhor, eu quero produzir, eu quero estar ligado ao Senhor, como lá em João diz que eu sou ramo, todo ramo que produz ele poda, e quem não produz ele corta. Eu não quero ser cortado, Senhor, eu quero ser melhorado, eu quero produzir alguma coisa, Senhor, tua palavra trata a minha vida, Senhor. Quando o pastor chega e fala para você, cara, cuidado com isso, tu fica chateado comigo? Quando eu falo, cara, tá errado isso daí, cara, você fica bravo comigo? Quando eu mostro para você, cara, isso daqui não é legal, cara, não tá fazendo bem para você, tu achar essa opinião dele? Tem gente que faz isso, já está me demonstrando que tipo de terra é. Cara, se isso acontecer com você, cara, dá ouvido. Deixa a palavra de Deus penetrar o seu coração. Ela pode arar a sua terra, ela pode arejar o seu coração, ela pode mudar a sua mente, ela pode fazer com que você valorize as coisas espirituais, e ela pode fazer você se tornar frutífero. Lá em João, capítulo 15, eu quero encerrar com esse texto. O Senhor nos designou, versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Isso é o que eu vos mando, que vos ameis uns aos outros. Esse é um fruto importante também, né? Você tem amado as pessoas, amado mesmo, amado, a ponto de se sacrificar por algum irmão? Ou será que tu já liberou? Não, esse eu não quero não.
Deus nos designou, Ele nos deu um trabalho. Eu quero que você vá e que se dê fruto, o seu fruto permaneça. Eu queria que a gente saísse com essa reflexão: Senhor, qual é o estágio que eu estou, Senhor? Eu não estou dando fruto nenhum, Senhor. Senhor, muda meu coração, muda essa terra que está aqui, Senhor. Quero dar fruto, eu quero te servir, eu quero ser bom, eu quero fazer, Senhor, a tua vontade. Quero que as pessoas percebam o fruto do teu Espírito em mim. Eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa espiritual. Quero que as pessoas me vejam como um servo do Senhor. Ó Deus, eu quero trazer as pessoas mais para perto do Senhor. Não quero afastar as pessoas de Ti, eu quero trazê-las para perto de Ti. Eu quero ir para o céu e levar um monte de gente comigo. Cara, faz essa oração. Vamos abaixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Senhor, que Tua palavra penetre, Senhor, no meu coração. Tua palavra que não volta vazia, mas ela produz fertilidade espiritual. Senhor, talvez existem servos Teus aqui, ó Deus, que estão percebendo o seu estágio, estão percebendo a sua inutilidade. Ó Deus, em nome de Jesus, estão percebendo a sua infertilidade espiritual. Ó Deus, alguns aqui vivendo na dor, vivendo na angústia, alguns aqui desistindo por causa da perseguição, outros em dúvida por causa dos cuidados da vida, outros só aguentam de vez em quando o tranco, outros estão colocando a sua lealdade, Senhor, em xeque por causa das coisas da vida. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, vem com Tua palavra, Senhor, adubar o nosso coração. Vem com a Tua palavra, Deus, tirar essas pedras, arrancar os espinhos, Senhor, que estão sufocando ela. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a deixarmos o Senhor tirar essas coisas, Senhor. Ó Deus, talvez exista algum servo Teu aqui que está lutando, Senhor. Está lutando contra essa semente. Talvez algum aqui está se apegando de forma tão forte a essas pedras. E talvez com essas pedras pesando-lhe, Senhor, ali o coração. Outros se agarrando com tanta força a esses espinhos, sentindo a dor que eles produzem, mas ainda estão aferrados a eles. Ó Deus, em nome de Jesus, liberta, Senhor, esses servos. E ó Deus, eu quero de uma forma muito especial pedir ao Senhor por aqueles que ainda não entenderam a Tua palavra. Talvez estão aqui achando que são salvos, mas nem se entregaram ainda ao Senhor. Ó Deus, ajuda, Senhor. Não deixa Satanás atrapalhar. Ó Deus, em nome de Jesus, que eles possam entregar o coração deles para o Senhor, que eles possam se arrepender dos seus pecados, que eles aceitem a Tua cruz do jeito que ela está, que eles aceitem a mensagem do jeito que ela é pregada pela Tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos para esta palavra que vem do Senhor com honestidade. Por mais dura que seja a nossa visão, por mais duro que esteja o nosso coração, amolece, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, converte aqueles que ainda não são convertidos. Ó Deus, em nome de Jesus, dá coragem para aqueles que precisam. E ó Deus, nosso desejo, Senhor, a oração que todos nós fazemos, e eu começo pela minha própria vida, Senhor, faz-nos frutificar mais, Senhor. Faz-nos, Senhor, dar mais fruto e que Teu fruto permaneça, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a nos amarmos de verdade, a amarmos o nosso próximo, a servirmos sacrificialmente Ele, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toca naqueles, Senhor, que estão rebeldes. Toca, Senhor, naqueles que estão lutando, não comigo, não com qualquer outro homem, mas estão lutando contra seu próprio coração, contra o Senhor. Ó Deus, faz-nos um corpo único aqui, Senhor. Faz de nós uma unidade
onde todos nós aqui, como um campo só, produzamos, ó Deus, que possamos produzir, Senhor, 100 por 1, Senhor. Todos nós, todo mundo aqui possa produzir o máximo que der. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço pelos teus servos aqui, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pelas nossas vidas. Nós te oramos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu vou pedir que você continue com essa cabeça baixada, seus olhos fechados. Eu quero saber se alguém aqui nessa noite tem o desejo de entregar sua vida ao Senhor Jesus Cristo, como nunca fez. Quer aceitar o Evangelho. Alguém que está disposto aqui a entregar sua vida ao Senhor, está arrependido pelos seus pecados, quer entregar sua vida, o seu coração a Jesus pela primeira vez. Alguém aqui nessa noite quer deixar com que essa boa semente penetre na terra do seu coração. Alguém aqui quer tomar essa decisão. Aproveita essa oportunidade, que o semeador hoje saiu para semear e está semeando aqui, e a palavra dele está sendo lançada. Deixa ele penetrar. Alguém aqui? Glória a Deus. Eu quero pedir também. Glória a Deus, eu vi você. Eu quero pedir também, Senhor, para aqueles. Eu quero desafiar você. Deus tem colocado no meu coração esse desafio. Talvez você percebe que você está infrutífero e você quer deixar Deus mudar. Deus quer mudar você e você quer deixar Deus fazer isso. E hoje você quer tomar essa decisão. Há alguém aqui nessa noite, só levantando as mãos. Eu quero deixar Deus mudar a minha vida, meu coração. Amém, amém. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Mais alguém? Amém, amém. Amém. Senhor, muda meu coração. Amém. Glória a Deus. Amém, amém. Mais alguém? Amém aqui na frente. Amém. Glória a Deus. Mas, Senhor, eu quero mudar, Senhor. Quero deixar o Senhor tomar conta da minha vida. Eu quero deixar essa semente entrar. Quero viver pelo Teu Evangelho. Mais alguém? Quero tomar essa decisão. Mais alguém? Senhor, contempla essas vidas, Senhor, que nessa noite tomaram essa decisão tão difícil. Ajuda eles, Senhor, a reagirem diferente e permitirem que a Tua palavra cale lá profundamente no coração deles e que de lá ela dê fruto, ela frutifique para a glória do Senhor. Queremos Te louvar, Senhor, por esse culto. Queremos Te agradecer pela Tua bondade. Queremos Te pedir, ó Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu amor e as consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos nós, com todo o Teu povo espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, estamos encerrando nosso programa nessa noite. É uma honra ter recebido os nossos visitantes aqui, pessoas queridas estão conosco. Não vá embora sem eu apertar sua mão, tá bom? Se eu deixar passar, vem até mim, porque eu quero cumprimentar todo mundo. Também quero agradecer o pessoal que está nos assistindo pela internet. Nós temos recebido notícias, algumas dificuldades na questão da transmissão. Nós já estamos aí atentos, tentando melhorar a transmissão, e temos percebido que tem gente muito longe acessando para assistir. Glória a Deus, é um privilégio para nós ter a sua audiência, estar virtualmente aqui conosco. Tem gente lá do outro lado do mundo assistindo o culto aqui com a gente. É um privilégio para nós, que Deus possa estar abençoando, e um dia que você possa estar aqui com a gente também. Meus irmãos, como oração silenciosa, nós estamos encerrados. Deus abençoe. Semana de vitória para todos nós.